Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 6 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Antes de ir para a próxima página, gostaria de passar para vocês algumas dicas de interpretação que estão no site Toda a Matéria, já que o tema da nossa semana é a interpretação de texto, né? Nós vamos interpretar um trecho do livro Cortiço. Então vejam aí as dicas do Toda a Matéria. Primeira, leia todo o texto pausadamente. Depois, releia o texto e marque todas as palavras cujo significado você desconhece. Número 3, veja o significado de cada uma delas no dicionário e anote. Número 4, separe os parágrafos do texto e releia um a um, fazendo o seu resumo. Número 5, elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Então, ler pode ser uma atitude passiva, mas quando você experimenta usar o texto fazendo perguntas sobre ele e respondendo, absorve melhor o teor das suas palavras e os seus significados. Nesse momento, você poderá perceber que, afinal, ainda havia muita coisa para entender. Número 6. Questione a forma usada para escrever. Questione o motivo pelo qual o autor usou determinada forma para se expressar. Qual teria sido a sua intenção para escrever assim e não de outro modo? E as palavras utilizadas, será que elas indicam alguma coisa? Número 7. Faça um novo texto com as suas palavras, faça uma paráfrase do texto que você leu, mas siga as ideias do autor. Assinale as ideias principais e se certifique que as inclui no texto. Escrever o mesmo, mas com suas palavras, é uma prova do que entendeu aquilo que leu. No final, verifique se você não colocou palavras na boca do autor, dizendo algo que não foi mencionado no texto por ele. Então, este é um exercício, para melhorar a interpretação de texto. E agora nós temos aqui, gente, o texto, o Cortiço, uma resenha do livro, O Cortiço, de Heloísa Azevedo. Então, quem escreveu essa resenha foi Natália Menezes. O romance conta a história do caminho que João Romão percorreu para ficar rico. Para conseguir atingir esse objetivo, ele, que é o dono do cortiço, explora os seus empregados e até comete furtos. A sua amante, Bertoleza, trabalha continuamente, sem folgas ou descansos. Ao lado do cortiço mora Miranda, um comerciante bem-sucedido, que entra em disputa com João Romão por uma braça de terra que quer comprar para aumentar o seu quintal. Como eles não entram num acordo, rompem as relações. Movido por uma extrema inveja de Miranda, João passa a trabalhar arduamente para conseguir ficar mais rico do que o seu rival. Quando Miranda recebe o título de barão, aos poucos João percebe que não basta apenas ganhar dinheiro, mas também tem que participar ativamente da vida burguesa, como ler livros e ir ao teatro, por exemplo. O relacionamento entre Miranda e João Romão melhora quando João tenta imitar as conquistas do rival, tanto que o cortiço passa a ser um lugar mais organizado e agradável e passa a chamar Vila João Romão. João começa uma amizade com Miranda e pede a mão de sua filha em casamento, mas tem Bertoleza atrapalhando seus planos. Dessa forma, João a denuncia como escrava fugida. Aqui a palavra está errada, viu, gente? Aqui está um acento no lugar errado. Aqui não tem acento na palavra denuncia. Então, João a denuncia como escrava fugida. Assim, ele fica livre para se casar. Há outras personagens no cortiço cujas histórias se entrelaçam e formam um grande enredo. O Cortiço é um livro que foi escrito no ano de 1890 por Heloísa Azevedo, um grande autor da nossa literatura, que mostrou as relações humanas de uma forma muito crua e real. Na época do lançamento, o livro chegou a ser tratado como melhor do que muitos outros,
até de autores como Machado de Assis, devido a pertencer à escola naturalista, de grande prestígio na Europa e que ganhava força cada vez maior aqui no Brasil. A história se passa no Brasil durante o século XIX, sem data precisa. Há dois ambientes que são explorados: o cortiço e o sobrado do comerciante Miranda e sua família, que fica ao lado do cortiço. E nesse contexto que tudo será desenvolvido. Mais um erro aqui, ali deveria ter um acento em "é", né? Então é nesse contexto que tudo será desenvolvido. Não demorou muito para que o cortiço estivesse nas casas e arrancasse da sociedade da época críticas positivas e negativas. A obra é narrada em terceira pessoa, com o narrador onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todos os acontecimentos, sejam ações ou pensamentos. O narrador tem grande poder na estrutura da história e pode parecer imparcial, mas na realidade ele entra diretamente em diversos pontos da narrativa, tornando-a próxima o bastante da realidade daquele momento do país. O tempo é trabalhado de modo linear, sem quebras, com início, desenvolvimento e final. Uma narrativa comum, mas com seus detalhes próprios de verdade. Alguns personagens muito ricos, com defeitos, qualidades, sentimentos, ambições, como como deve ser um ser humano. E é exatamente essa questão de mostrar o homem, a sociedade, os preconceitos, as modas e a hierarquia de uma maneira tão sedutoramente verdadeira e fiel à realidade do cotidiano e das emoções, que faz este livro ser um dos maiores clássicos da nossa literatura, e a Luísa Azevedo um dos maiores nomes desse cenário. Recomendo. Aliás, acho extremamente necessário que as pessoas tenham contato com esta obra, que demonstra como sempre foi cruel, desorganizada e sentimental as relações entre as pessoas, pelas pessoas, meio, consciência e valores. Então aqui a resenha, que foi feita a respeito desse livro, e agora nós temos as questões. Então aponte as características do texto que podem nos fazer defini-lo como uma resenha crítica. Então, se vocês não estão lembrados de que é uma resenha crítica, voltem ao PET que fala sobre isso, a semana que fala sobre isso, ou pode até fazer uma pesquisa lá no site, toda a matéria, que aí lá vocês têm as características da resenha e vocês vão ver se essas características aparecem nesse texto que eu acabei de ler, tá? Número 2. Leia os trechos seguintes reconhecendo os pronomes pessoais. Depois você deve identificar qual termo reconhecido retoma no texto. Então, letra A. O romance conta a história do caminho que João Romão percorreu para ficar rico. Para conseguir esse objetivo, ele, que é dono do cortiço, explora os seus empregados e até comete furtos. Então, pelo que eu vi aqui, nós temos dois pronomes, tá? Eu vi um pronome pessoal e também vi um pronome possessivo, que se refere a esse narrador, Então, nós temos dois aqui, depois vocês encontram. Letra B. A obra é narrada em terceira pessoa, com narrador onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todos os acontecimentos, sejam ações ou pensamentos. Nós temos aqui um pronome pessoal também. O narrador tem grande poder na estrutura da história e pode parecer imparcial, mas na realidade ele entra diretamente em diversos pontos da narrativa, tornando-a próxima bastante da realidade daquele momento do país. Então, aqui também eu vejo dois pronomes, um pessoal do caso reto, outro pessoal do caso oblíquo, Número 3.
Leia o trecho seguinte, e é exatamente essa questão de mostrar o homem, a sociedade, os preconceitos, as modas e a hierarquia de uma maneira tão sedutoramente verdadeira e fiel à realidade do cotidiano e das emoções, que faz este livro ser um dos maiores clássicos da nossa literatura. E a Luiz Azevedo, um dos maiores nomes desse cenário. Então, o termo destacado é uma modalização feita pela autora. Retome o conteúdo da semana 1 e responda qual é o tipo de modalização usada. Só vou dar uma olhadinha aqui, gente, para vocês, onde que está esse termo destacado, né? Que termo que seria esse? Só um minutinho, pessoal. O termo destacado aqui, gente, é sedutoramente, tá? Então, vocês vão... esse termo é uma modalização feita pela autora. Retome o conteúdo da semana 1 e responda qual é o tipo de modalização usada. Se é uma modalização afetiva, se é uma modalização asseverativa, se é uma modalização delimitadora, se é uma modalização teontológica ou se é uma modalização... Bom, eu não estou lembrando desse último aqui, mas são 5 tipos de modalização. Então, vocês voltem lá, revejam esse conteúdo e depois classifiquem esse sedutoramente como um desses tipos de modalizadores. Bem, pessoal, essas foram as questões da semana 6 do PET 3 de vocês. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo uma mensagem. Tudo na vida é passageiro, inclusive as dores e dificuldades. Por isso, seja forte e não desista. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.